Nossas crianças agora de 2 a 10 anos vão seguir com os nossos professores e diáconos. E enquanto elas seguem, irmãos, para o espaço reservado para elas, eu quero convidá-los a que todos nós abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 25. Se você está nos visitando, é assim que nós estudamos a palavra na maior parte do tempo. Nós escolhemos um livro das Escrituras e expomos capítulo a capítulo todo este livro. E já há algum tempo que estamos em Gênesis e, Deus permitindo, vamos chegar até o capítulo de número 35, 36, ao fim do mês de maio. Gênesis, capítulo de número 25. Em um episódio de Charlie Brown e Snoopy, vocês se lembram deles? Linus e Lucy aparecem como um irmãozinho que foi chamado por eles pelo nome de rerun, em português, reprise. É um nome estranho, eu sei. E obviamente não foi o nome dado por seus pais. Ele representava a decepção de Lucy ao descobrir que seu novo irmão era outro irmão, uma reprise de seu primeiro irmão. Quem aguentaria, pensava ela. Faz sentido? Talvez. Mas enquanto as crianças se frustram com os seus irmãos, o que preocupa mesmo os adultos é o futuro de seus filhos. Com quem se casarão? O que farão em profissões? Se mudarão para outros lugares ou viverão perto dos pais? E para o crente, o mais importante é: será que vão perseverar na fé do Senhor? Isso sim é muito importante. Quem cuidará dos nossos filhos? Quem cuidará deles quando já não estivermos aqui, queridos? A resposta de Gênesis 25 é Deus. Deus cuidará dos nossos filhos. Deus cuidará de seus filhos. Cuidará de seu povo até o fim. Para começar, eu quero ler com vocês os versos 19 e 20, que estão bem ao meio da narrativa. E George está se preparando para me ajudar aqui, irmãos. Muito obrigado, George. Gênesis 25, versos 19 e 20. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de tomar parte em um culto cristão. E agora que nós nos aproximamos de Tua Palavra, nós clamamos pela assistência de Teu Espírito. Nós precisamos dEle para entender o texto e para responder ao mesmo de modo apropriado. Venha em nosso socorro, ó Espírito, nós te pedimos. E oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória dEle. Amém. Em certo sentido, irmãos, Isaque é mesmo uma reprise de seu pai. Por exemplo, ele também se casou com uma mulher que era estéril. E como seu pai, ele acabou mentindo sobre a identidade de sua esposa. Além disso, como Abraão, Isaque vai ter de enfrentar fome em Canaã. E como seu pai,
ele será obrigado a lidar como o rei Abimeleque de Gerar. Então sim, Abraão, ou melhor, Isaque é uma reprise de seu pai, mas não só isso. Na verdade, o registro de sua vida na Escritura é uma reprise do cuidado de Deus. Assim como cuidou de Abraão, Deus cuidará de Isaque. Essa era a mensagem que Moisés passava aos hebreus que nasceram e cresceram no Egito, ou melhor, no deserto. Os primeiros leitores de Gênesis, eles não viram os feitos poderosos de Deus no Êxodo. Precisavam ouvir, aprender e confiar no ensino de seus pais, que lhes diziam: o Deus que nos tirou do Egito vai entregar-lhes a terra prometida como prometeu. Essa é a mesma mensagem que está diante de nós nesta manhã. Sim, o Deus que cuidou de nós até aqui, cuidará também da próxima geração. O Deus que cuidou de seu povo até hoje, seguirá cuidando de sua igreja até o fim dos tempos. Você crê nisso? Então, como repousar sua vida sobre o cuidado de Deus? Como confiar nesta mensagem? Como fazê-la sair da mente para causar impactos duradouros e profundos no coração e na vida? Esta porção nos ajuda, queridos, nos oferecendo respostas. E a primeira delas, entre os versos 1 e 18, é: nós podemos confiar, descansar no cuidado de Deus, porque Ele é fiel às suas promessas. Entre os versos 1 e 6, volte os seus olhos para o texto comigo, por favor. Nós lemos o seguinte: Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Inrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão casou-se com outra mulher. O que você sentiu ao ler esta frase? Sabrina ficou muito chateada. Abraão já se casou. Sara morreu outro dia. Mirela está olhando para o pastor André ali. Eu entendo, mas nós precisamos ser justos com o patriarca e com a narrativa. A informação provavelmente está fora da ordem cronológica, o que não melhora muito, mas nos diz que muito provavelmente Quetura era uma concubina de Abraão há anos, e ele teve outras. A prática não é o ideal de Deus para o seu povo, e ao longo da história ela trouxe muitos problemas ao povo da aliança. Dito isso, a informação não é o mais importante do que acabamos de ler. Então, o que é, pastor? O verso 5 nos contou que Abraão deixou tudo para Isaque. Você viu isso? E o verso 6, que ele deu presente aos demais filhos, mas fez questão de enviá-los para longe
de Isaac. O que é isso? Enquanto se prepara para morrer, queridos, Abraão está cuidando da promessa que Deus lhe fez. Ele ouviu de Deus: vou abençoar os povos da terra através de Isaac. Depois de nos informar acerca do cuidado de Abraão, Moisés escreve entre os versos 7 e 11 sobre a sua morte. O texto nos diz: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manre, no campo de Efrom, filho de Zoar, o hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. A informação de que Abraão morreu em boa velhice, em idade avançada, e que foi reunido a seus antepassados, parece pintar um quadro de uma vida longa e feliz. Outra vez, porém, precisamos dizer que o foco destes versos não está sobre Abraão, mas sobre Isaque. Na verdade, está sobre o que Deus fez com Isaque. Mais cedo, nós lemos que porque creu nas promessas de Deus, Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. E agora, Moisés nos conta que Deus abençoou Isaque, como prometera a seu pai Abraão. E ele não foi o único. Entre os versos 12 e 18, nós encontramos o seguinte: este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbiel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilar a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Como seu pai, Ismael também teve uma vida longa. E ao morrer, diz o texto, ele também foi reunido a seus antepassados. O que pode indicar que talvez ele tenha depositado fé no Deus de seu pai. Como prometido a seus pais, Ismael também cresceu e se tornou pai de muitas nações. Por exemplo, dele descendem os povos árabes. E como prometido por Deus, seus filhos viveram em hostilidade com os irmãos. Tudo isso, queridos, embora honre Ismael, exalta muito mais a fidelidade do nosso Deus. Porque é fiel, Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, deu filhos a Ismael e abençoou sobremaneira Isaque. É assim que você também crê? Você acredita mesmo que Deus é fiel? Então prepare-se para morrer bem, para a glória de Deus. É o que Abraão está fazendo neste texto. E é o que precisamos aprender com eles, queridos. Como um crente enfrenta a morte.
ou como um cristão se prepara para morrer. Como patriarca, nós precisamos desfrutar a vida como um dom de Deus. Muitas pessoas se queixam da velhice e tratam-no mais como um castigo. Mas por quê? Um autor cristão pergunta: por que ter mais tempo para Deus, para a obra dele e para a família deveria ser considerado um castigo? Por que descansar tem que ser tratado como algo danoso? Qual é o problema de acordar várias vezes durante o dia para contemplar as belezas do Senhor? Cristão idoso entre nós, pare de reclamar da vida e aproveite-a ao máximo até o último dia. E lembre-se, a velhice com seu cansaço e suas dores não nos avisa que estamos descendo a ladeira, como pensam muitos. A velhice nos informa que estamos subindo. Em breve seremos transportados desta para outra experiência, eternamente melhor, pois será vivida na própria presença de Deus. Desfrute da vida e prepare-se para o encontro com o Senhor. Como crentes se preparam para morrer, nós precisamos nos preocupar, queridos, com a próxima geração do povo de Deus. Ainda em vida, Abraão está repartindo a herança que tinha com seus filhos. E não se trata apenas de sabedoria. O patriarca querendo evitar conflitos. E longe disso, não se trata de uma preferência humana. Segundo as Escrituras, isto aqui é fé. Abraão crê nas promessas de Deus. E ele sabe que Deus abençoará o mundo por meio de seu filho Isaque. É cuidado com o povo da aliança, a família da fé. E é o que ainda está acontecendo, queridos. É o que vai acontecer até o retorno de Cristo. Eu me refiro à bênção de se levar o evangelho do Senhor para todos os povos da terra. Que outro povo poderia cumprir esta missão? Esta missão não foi repartida nem mesmo com os anjos dos céus. A evangelização dos eleitos de Deus está sobre os ombros da igreja de Cristo. E a pergunta é: o que estamos fazendo? Como estamos preparando a próxima geração a fim de que a missão perdure e continue, mesmo quando não estivermos por aqui? Arrume tempo, meu irmão, e trate de investir nos seus filhos. Para além do trabalho e do seu lazer, resolva investir nesta igreja local, nas crianças, nos adolescentes, nos nossos jovens. Em breve nós não estaremos mais por aqui e eles serão os futuros líderes do povo de Deus. Estarão preparados? Como é que o crente se prepara para morrer? Nós precisamos morrer, queridos, crendo que Deus cumprirá suas promessas. Abraão fez a parte que lhe cabia. Dividiu a herança, protegeu Isaque, enviou os demais para longe. Mas depois descansou no Senhor. É como funciona. Nós precisamos trabalhar, dar duro. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar nossos filhos, doutriná-los e criá-los no caminho do Senhor. Mas ao fim do dia,
crentes que cumprem sua missão podem dormir em paz. Nossos filhos não estarão seguros, porque somos os melhores pais do mundo, porque lhes demos a melhor educação do mundo, em casa ou na escola. Nossos filhos estarão seguros, porque Deus é fiel para com o povo da aliança. Nossa igreja seguirá forte. A igreja do Senhor seguirá crescendo ao redor do mundo, mesmo depois da nossa morte. Não porque fomos ou somos os melhores cristãos do mundo, mas porque disse Jesus: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nós não somos fortes, nós não somos muitos, nós não somos fiéis a Deus o tempo inteiro, mas Ele será sempre fiel às promessas que fez, irmãos. Descansemos nele, e não necessariamente no nosso trabalho, força ou inteligência. Posso ouvir um amém de vocês? Bem, é por isso que podemos descansar sobre o cuidado do Senhor. Ele é fiel. Além disso, nós podemos descansar no cuidado do Senhor, porque Ele é poderoso. Saltando os versos 19 e 20, os quais lemos mais cedo, vamos ler do 21 ao 26 agora. Gênesis 25, do 21 ao 26, o texto inspirado registra assim: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Alguns pontos merecem destaque aqui, queridos. Por exemplo, Rebeca, como Sara, era estéril, o que levantava um empecilho às promessas do Senhor. E percebam isso. Isaque é o filho da promessa dado a Abraão. E Rebeca, como ouvimos mais cedo, é aquela que foi escolhida por Deus para ser esposa de Isaque. Ainda assim, sozinhos, eles não podem gerar o povo da aliança. Então quem pode, pastor? Deus pode, queridos. Deus é poderoso. Por isso Isaque se voltou ao Senhor, orou. E por isso nós lemos ainda no verso 21 que o Senhor respondeu às orações dele. Sua mulher engravidou. Tudo isso em um versículo. Mas não se engane. No verso 20, Moisés nos disse que ele se casou aos 40. E no verso 26, que ele foi pai aos 60 anos. 20 anos de oração e espera no Senhor.
No entanto, queridos, quando ela engravidou, Rebeca, ela questionou: por que isso está me acontecendo? Vejam, ela não reclama porque é estéril. Ela reclama quando engravida. O que era para ser uma alegria se tornou um transtorno. Ela não está aguentando a gravidez, não sabe o que está acontecendo, por isso também vai ao Senhor e Deus lhe responde. E a resposta é: Rebeca, você tem 2 nações no ventre que já lutam entre si. E saiba de antemão, o mais novo será senhor sobre o mais velho. E nós perguntamos, obviamente, por quê? Ian Duguid, em um dos livros que está no seu boletim, escreve o seguinte: com isso, Deus pretende deixar bem claro desde o começo que não existe favoritismo para Ele. Não há posições privilegiadas. Ter nascido de Abraão não é o bastante. Ter nascido de Isaac e Rebeca não é o bastante. Ser o filho mais velho não é suficiente. Deus abençoará a quem escolher abençoar. Pois bem, Isaac e Rebeca tinham que ter aprendido com o Senhor. Mas não foi o que aconteceu. Por isso nós temos o que temos. Nos versos 27 e 28 que registram: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Quanto à apresentação dos gêmeos, Esaú deve ser visto em termos atuais como jovem atleta e aventureiro, e Jacó como jovem concentrado e estudioso. O primeiro é forte, habilidoso, competitivo e vive no mundo. O segundo é tranquilo, calado, e o mais longe que vai de casa é o curral da fazenda de seu pai. E talvez seja por isso que Rebeca gosta mais de Jacó. Ou quem sabe é pelo oráculo que ela ouviu do Senhor. Isaque, por sua vez, diz o texto, gosta de Esaú, porque gosta de comer de sua caça. Um comentarista especialista em Gênesis escreve: Adão peca na comida, Noé peca na bebida, e Isaque, um gourmet, peca no que gosta de comer. E você, no que você tem pecado contra Deus? Espero que não seja promovendo algum tipo de favoritismo em sua casa, pois não faz sentido. Filhos, em geral, são muito diferentes uns dos outros. Uns gostam de esporte, outros de livros. Uns amam música, outros animais. E eu sei que é fácil gostar mais daqueles cujos interesses são mais próximos dos nossos. Mas é tolice, irmãos. E vai trazer muito sofrimento à sua família. No caso do texto, Isaque vai ser enganado justamente através do que gosta de comer. E Rebeca terá de ver seu filho preferido se mudar para viver bem longe dela por anos. Não é o que quer para sua própria casa? Decida amar seus filhos, não pelo que fazem, música ou futebol, mas pelo que são. Segundo a palavra de Deus, eles são herança do Senhor. O Senhor os confiou aos seus cuidados. Imagine se Jesus nos tratasse segundo as nossas obras, irmãos. Alguém aqui ficaria de pé diante do tribunal dele?
Seríamos amados por Deus? Será esse o evangelho que pregamos domingo após domingo? Um evangelho que massacra, que oprime e que faz as pessoas lutarem para conquistar o amor de Deus a todo custo? Claro que não, gente. Nós somos amados por Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele mesmo fez por nós em Cristo Jesus. É como também devemos amar nossos filhos, não pelo que fazem, não porque têm interesses comuns, não porque ou somente quando são obedientes. Isso é legalismo, minha irmã. E não é assim que o Senhor nos ama. Biológicos ou adotivos, nós precisamos adotá-los no coração e resolver amá-los como somos amados por Deus. Em Cristo, pais e filhos estão livres da tirania da performance. Não precisamos fazer nada. Nós fomos amados por graça e para a glória de Deus. Pense nisso, enquanto cuida e cria seus próprios filhos. Pensemos nisso, todos nós. Isso me leva à segunda aplicação que salta desta porção, e ela diz respeito à maravilhosa doutrina da eleição. Bem, para alguns, né? Nem todo mundo gosta da eleição. Muitos sequer a compreendem, mas é inegável, irmãos. Nós estamos falando de algo que está na Bíblia. Deus escolheu Abel e rejeitou Caim. Escolheu Abraão e rejeitou sua família. Escolheu Isaque e rejeitou Ismael. No texto, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E a pergunta que naturalmente vem à mente é: com que base? Onde se fundamenta a eleição divina? Vamos deixar que a Bíblia fale? Ouçamos o apóstolo Paulo doutrinando aos romanos. No capítulo 9, entre os versos 10 e 13, Paulo escreve: os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, pois como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Você pegou o argumento de Paulo? A eleição divina não está baseada no mérito humano. Os gêmeos ainda nem sequer tinham nascido. Não tinham feito absolutamente nada do ponto de vista moral ou ético. Mas Deus disse a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo. Se não é por mérito que Deus nos escolhe, então sobre que fundamento Ele o faz? Nós o chamamos de graça soberana. Por razões que estão com a mente de Deus, desde antes da fundação do mundo, irmãos. De modo soberano e livre de interesse, Deus escolheu nos amar por graça. E como deveríamos responder a isso? Você pode perder todos os cabelos da cabeça, tentando perscrutar o ser de Deus para compreendê-lo perfeitamente. Ou você pode cair de joelhos em adoração ao Deus que não tinha obrigação, mas só por graça resolveu escolhê-lo antes da fundação do mundo, resolveu escolhê-lo para salvá-lo de modo especial. E se é assim que crê,
tenha fé e espere no Senhor. Mais cedo na narrativa de Gênesis, quando Abraão e Sara se depararam com a esterilidade, eles tomaram o atalho da sabedoria humana e criaram muitos problemas. Isaac e Rebeca, porém, quando diante da mesma situação, resolveram orar e esperar no Senhor 20 anos. Vamos aprender com eles. Não se precipite em um relacionamento. Não force o seu caminho no trabalho. Não se desespere diante das incertezas da vida. Espere no Senhor. Ele é poderoso, queridos, para fazer nascer um povo de uma mulher estéril. O que nos prova que Ele é poderoso para cuidar de seu povo, de seus filhos, em toda e qualquer situação da vida. Esperemos em Deus. Você acha que a conversão do seu marido ou filho é algo impossível? Não é para Deus. Deus pode lhes dar vida espiritual, como fez com você. Siga pregando e siga orando com fé. Você acha que a vida está ficando mais difícil? Que o mundo está se tornando cada vez mais perigoso? Eu concordo. Mas não podemos nos esquecer de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cuidará de sua igreja. Ele cuidará de seu povo até o fim. É no que cremos. E por isso podemos descansar. Deus é fiel, Deus é poderoso. E para terminar, nós podemos descansar no cuidado de Deus, porque Ele é gracioso. Entre os versos 29 e 32, nós lemos o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o direito da primogenitura. E disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? De início, irmãos, não há nada de estranho na cena. Um jovem pedindo comida a seu irmão. Mas não sejamos ingênuos, nem superficiais. O autor sagrado está nos falando de um homem dominado por prazeres momentâneos. E de outro homem que não consegue esperar em Deus. Esaú tinha que ter rejeitado a proposta de Jacó, se ele valorizava a bênção do Senhor. E Jacó tinha que ter esperado em Deus, que prometera a seus pais fazer dele o herdeiro das promessas de Abraão e de Isaac. Mas não foi o que aconteceu. Por isso os versos 33 e 34 nos contam: Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele, Esaú, fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. E olha o comentário do autor sagrado: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. De trás para frente, perceba, Esaú não perdeu nada do que amava. Nas palavras do autor de Hebreus, Esaú foi um profano, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança. Não lhe valia nada. Jacó, por outro lado, é alguém que quer tanto a bênção de Deus, que está disposto a fazer qualquer coisa.
Ele não consegue esperar como fizeram seus pais. Em vez disso, como os avós, ele ouve a sabedoria humana e age como se tudo dependesse de sua força e inteligência. Mas que fique claro, ambos são pecadores diante de Deus e carentes da graça do Senhor. Voltaremos à graça em instantes. Antes, porém, vamos aprender com o retrato que Moisés pinta destes irmãos. Um é vencido pelos prazeres da vida, o outro pelo imediatismo de seu próprio coração. Os dois, dominados por seus próprios pecados, se tornaram presas fáceis para o sussurro da sabedoria humana e para os atalhos de Satanás. Será que não nos parecemos com eles às vezes? Como Esaú, quantas pessoas já não abriram mão de família, de carreira e de igreja, por poucos momentos de prazer na vida? Como Jacó, quantas pessoas já não criaram problemas, já não se meteram em situações complicadas porque simplesmente não conseguiram esperar em Deus? Se não é o que quer para a sua própria vida e família, pare. Coloque o pé no freio e tenha na foto desses gêmeos o retrato de pessoas que vão sofrer as consequências de seus próprios pecados. Se está sendo assaltado por ofertas de prazer momentâneo, pare e pense no que perderia. E muito mais importante, lembre-se de seu Deus. Na presença dEle, há rios de alegria para você, meu irmão. Ele disse à mulher samaritana, você se lembra? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em vez disso, nascerá uma fonte no seu coração e dela jorrará água para a vida eterna. Está sendo tentado pela ansiedade, forçado pelo imediatismo, pense nos problemas que você pode criar. Dívidas, preocupações desnecessárias, relacionamentos quebrados, doenças podem surgir no seu corpo. E lembre-se muito mais do seu Deus. Ele prometeu cuidar de cada uma de suas necessidades. Você não precisa viver como se tudo dependesse de seu braço, meu irmão. Tudo depende dele. E ele prometeu cuidar de nós até o fim. Portanto, nos deleitemos em Deus e em suas bênçãos, e esperemos por Deus e em seu cuidado. É assim que temos que viver, irmãos. Mas, sinceramente, não é assim que vivemos o tempo todo, é? Todos nós, como Esaú e Jacó, já ouvimos os sussurros da sabedoria humana, já tomamos os atalhos de Satanás, todos nós. Por isso, de maneira justa, o Senhor poderia nos retribuir segundo as nossas próprias obras, de maneira perfeita. Deus tem o direito de nos condenar ao sofrimento eterno, porque pecamos contra um ser puro, santo e eterno. Alguns pensam que isso é injusto. Mas imagine a diferença das pessoas contra quem você peca. A dignidade. Falar uma coisa para sua esposa é uma coisa. Para um policial lá fora é outra. Para uma autoridade nacional é outra. As consequências acompanham a dignidade das pessoas contra quem pecamos.
Multiplique isso aí ao infinito. E veja se não é justo o que Deus derramará sobre aqueles que pecam e jamais se arrependem de seus pecados diante dele. Bem, ele teria o direito de fazê-lo, porque como Esaú e Jacó, nós também pecamos. Ouvimos a sabedoria humana, tomamos os atalhos, quebramos as alianças ou as promessas que fizemos. Mas não foi assim que ele tratou com você, foi? Por que não? A resposta, mais uma vez, é a graça divina, gente. Essa, a propósito, é a diferença entre Jacó e Esaú. Esaú não perdeu o que amava, apenas o que desprezava. Os homens dos dias de Noé não perderam a arca, eles não quiseram entrar. É como os não salvos vivem, em desobediência, com prazer e alegria. Então não há nada de impressionante na condenação deles. O que me impressiona é, Jacó não é melhor que Esaú em nada. Os crentes não são essencialmente melhores do que os não crentes. Todos são pecadores e merecem a mesma condenação por seus próprios pecados. Os crentes só não vão recebê-la, porque graciosamente Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a diferença. Alguém procurou o pastor de certa igreja e disse: pastor, eu tenho muito problema com a parte deste verso que diz: eu aborreci Esaú. Eu rejeitei Esaú. O pastor ouviu atentamente e depois respondeu: eu também tenho problema com esse texto, mas é com a outra parte. Eu nunca consegui entender como alguém poderia amar uma pessoa tão ruim quanto Jacó. Graça, irmãos. Pura e maravilhosa graça de Deus. Nós somos todos pecadores, mas Deus nos escolheu, não porque Ele sabia que um dia responderíamos, não porque Ele esperava que um dia por conta própria seríamos melhores. Ele nos escolheu por graça. Agora, como é que este Deus santo, puro e fiel pode salvar homens e mulheres pecadores, embora eleitos por amor? Ele tem de enviar um Salvador que seja diferente de Esaú e de Jacó. E Ele o fez, irmãos. Jesus não desprezou sua primogenitura, não a trocou por absolutamente nada. Ele enfrentou as tentações do diabo e a vergonha da cruz, mas em tudo foi obediente e reto aos olhos do Pai. Ele não a tomou, ele não roubou sua primogenitura de outro que estava na sua frente. Não. Voluntariamente, ele a colocou no fogo do juízo de Deus, a fim de que outros irmãos entrassem sob a bênção do Senhor. Foi o que ele fez, queridos. Para salvar pecadores, o Filho unigênito de Deus foi esmagado na cruz. E porque estava coberto por sua culpa e minha culpa, temporariamente ele teve de viver o desprezo do Pai. Ainda assim, porque nos elegeu em amor antes da fundação do mundo, ele foi até o fim. Entregou a própria vida, derramou o próprio sangue, para que eu e vocês fôssemos poupados da ira de Deus e salvos pela mão do Senhor. É desse Salvador que Jacó precisa. É deste Salvador que eu e vocês precisamos. Então nos entreguemos aos cuidados dele, e no poder e com a força dele, lutemos contra o pecado como prova de arrependimento.
Vamos fazê-lo, queridos, mesmo diante das frustrações da vida, do tipo a que citei ao início. É outro irmão, outro menino, não uma menina. Vamos fazê-lo, mesmo diante das preocupações da vida. O que será do meu filho, da minha filha? Deus cuidará de seu povo. E a maior prova que temos disso está estampada no Calvário. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4 e verso 14, quando chegou a plenitude do tempo, e com isso eu termino. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eis o mistério da encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus se fez filho da mulher. O Criador da lei se colocou sob a lei, a fim de resgatar, redimir aqueles que nasceram sob a lei e não podiam sair de sua condenação. Ser salvo, segundo estes versos, então, não significa uma única coisa, significa no mínimo duas. Ele nos redimiu da condenação e Ele nos adotou na família do Pai. Se você já é filho de Deus, por fé em Cristo Jesus, descanse nesta manhã no cuidado de seu Pai. Se ainda não é, pela fé também, tome a Cristo por seu Salvador pessoal e junte-se a nós. Vamos andar juntos sob o cuidado do Pai Celestial. Curve a sua cabeça onde você está e ore mais uma vez ao Senhor nesta manhã, respondendo aquilo que você ouviu.